Graça e paz, IBG. Tem alguém feliz aí com Jesus aí, gente? Só quem está feliz, dá mais um glória a Deus aí, um aleluia. Tem como não estar feliz com Jesus, né, gente? A gente pode não estar feliz com a gente, né? Mas com Jesus não tem como, né? Glória a Deus. Irmãos, para mim é sempre um grande prazer, uma alegria poder estar com os irmãos, poder estar nessa casa, na IBG, que é uma igreja que é referência para a gente sempre, a oportunidade que temos de estar em outros lugares, com outros pastores, amigos, a gente sempre fala, olha, estiver passando por Taubaté, aquela região ali, tem uma galera meio estranha lá, meio doida lá, Deus está fazendo um negócio naquela terra lá, e glória a Deus por isso, saber que é uma igreja onde está buscando literalmente hospedar a presença de Deus, para aquilo que Deus está para derramar. Tivemos ontem lá no retiro com jovens, adolescentes. Tivemos hoje de manhã também. Hoje de manhã a galera foi tudo almoçar com o olho quase que não abria, de tanto chorar. Então, se seu filho chegar em casa, né, se já tiver pais aqui esperando, e seu filho só souber chorar, fica tranquilo, foi o retiro, tá? Culpa do pastor Douglas, do Jadson, é culpa deles, tá bom, gente? Tudo bem? É um choro de felicidade por ter tido um encontro glorioso com a presença de Deus. No dia 20 alguma coisa do mês de maio, a igreja metodista celebra o que eles chamam de o Dia do Coração Aquecido, que foi o dia em que John Wesley leu um sermão escrito de Martim Lutero, e ele teve uma experiência com o fogo de Deus aquecendo o seu coração. E talvez nada diferente do que Wesley viveu, o filho de alguns irmãos passou a ter essa experiência nessa manhã. Amém? Então, se seu filho chegar um pouco esquisito, ele está indo na IBG. Amém, irmãos? Então, o poder de Deus pegou ele, não tem o que fazer. Apenas continue colocando lenha lá, porque o poder de Deus se apoderou dos seus filhos, sobrinhos e por aí vai. Então eu queria dividir uma palavra com você, mas antes de entrarmos na palavra, eu queria apresentar, né, sábado que vem, irmãos. Sábado que vem nós teremos a manifestação dos filhos lá no Complexo da Maré. É o 7º ano dessa mobilização e foi me passado a informação que tem poucas vagas, né? Agora vai abrir, né? Tem um ônibus aí que vai para essa mobilização. E tem uns irmãos liderando, Jefferson, outros irmãos que estão responsáveis por conduzir a galera até essa mobilização. E tem algumas vagas que foram abertas, disponibilizadas. Algumas vagas para quem não fazia parte dos ministérios ali que eles tinham colocado como você tinha que fazer parte de um daqueles ministérios para poder ir nessa missão, para poder cooperar de maneira mais efetiva. Então, foi aberto agora algumas inscrições, algumas vagas. Procure eles no final. Se pudesse colocar de pé, por gentileza. Procure aqueles dois homens bonitos ali, ó, no final do culto, se você deseja ir. Obrigado. Estão falando ali, bonito não. É amizade, irmãos, amizade gera isso. Obrigado. Então, se você puder, esteja conosco. Gil, não sei o que é manifestação, não estou por fora. Vamos passar agora para você conhecer. Se puder passar o vídeo, eu agradeço, em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Nesse dia, a gente traz um impacto para a comunidade, crendo em uma transformação cultural e social. Nós não nos envergonharemos do Evangelho, pois ele ainda é poder de Deus para a salvação. You made me and you like what you made. You made me and you don't make mistakes. I can be real with you. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one you love. I am the one you love. I don't have to prove anything.
There's room at your table for me. I am the one you love. Nós realizamos essa mobilização dentro do Complexo da Maré. Quem já ouviu falar no Complexo da Maré? Amém? Você ficou feliz ainda que tem vaga para ir? Nós realizamos essa mobilização será a 7ª mobilização, mas a primeira foi em 2016. Esse ano faríamos 10 anos se tivéssemos seguido, mas veio pandemia, interrompeu ali. Todo ano nós montamos uma estrutura para atender 300 crianças, além de kits de lanche. Nós também damos um brinquedo, um presente para cada criança. Esse ano também uma caixa de bombom para criança, o kit de lanche. Nós alugamos já carrinho de pipoca, churros, algodão doce. Quando voltarmos nessa próxima semana agora, iremos comprar os brinquedos e os kits de lanche para as crianças. Alugamos os brinquedos infláveis. Na verdade, uma irmã lá da igreja, Lúcia, conseguiu parte dessa doação de brinquedos infláveis, futebol de sabão, pula-pula, enfim, uma série de atividades que acontecem com as crianças, parte brincadeira. Mas além das brincadeiras, tem pessoas que são formadas em palhaçaria, que pregam o evangelho através da arte, se fantasia de palhaço, pessoas que vêm com perna de pau, que pregam o evangelho dentro do Inca para as crianças, pessoas que vêm vestidos de aqueles bonecão, por exemplo, para poder pregar o plano da salvação para as crianças, anunciar que existe um Deus que morreu por elas também, mas Ele ressuscitou ao 3º dia e Ele ainda tem todo o poder de salvar aquelas crianças, de mudar o cenário daquelas crianças, de transformar a realidade da família daquelas crianças. Há 3 anos atrás nós recebemos uma pastora que era pastora do Mevan aqui em São Paulo. E ela foi moradora da Maré quando era criança, e quando tinha 7 anos de idade, ela entregou a vida para Jesus num trabalho evangelístico que uma igreja estava fazendo dentro da Maré. Quando conhecemos ela em São Paulo, ela disse: eu preciso ir lá retribuir o que um dia alguém fez por mim. Ela foi para a Maré, nós saímos para evangelizar, ela não foi. Na volta, ela estava na fila dos brinquedos infláveis. Eu falei: pastora, vou pedir alguém para ficar aqui para a senhora. Ela disse: não precisa. Deus me enviou para esse lugar para ficar com essas crianças. Sendo que ela tinha uma estratégia, ela ficava ali na fila enquanto as crianças brincavam, tinha um tempo de brincar. Enquanto a equipe de crianças brincava e os outros estavam na fila aguardando, ela estava anunciando e apresentando o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Quando acabava aquele tempo e as crianças iam entrar, ela já estava repetindo assim: repete com a tia: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É mais do que dar um brinquedo, é mais do que dar um kit de um biscoito, um salgadinho, um guaraná, um guaravita para a criança. É usar de todas as ferramentas necessárias para comunicar que Jesus ainda continua salvando, libertando, curando, restaurando. Amém? E você pode fazer parte disso, é recreação infantil, ação social com diversos profissionais. Além da parte social, tem transista, design de sobrancelha, corte de cabelo masculino, feminino, enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos. Irmãos, é uma série de profissionais, lembrando, totalmente voluntário e totalmente gratuito para servir a comunidade. Enquanto está acontecendo o culto, a recreação infantil com as crianças, enquanto está acontecendo a ação social, que acontece tudo ao mesmo tempo, está acontecendo o altar público. Nós levantamos uma estrutura de som, de cadeira no meio da rua, no mesmo lugar onde é realizado o baile da comunidade. Nós levantamos um altar àquele que merece, àquele que é digno de ser adorado. Eu vi que estão aqui altares posicionados, milagres ativados. Durante 25 a 30 anos, o baile na comunidade acontecia nesse mesmo lugar. Depois de 5 anos levantando um altar a Jesus e dando a glória devida ao seu nome, desde o ano passado, retrasado, o baile na comunidade acabou.
Não tem mais baile acontecendo naquela esquina, porque tem um altar, um memorial que foi levantado, aquele que vive e reina para todo sempre. E você pode fazer parte disso, como? Indo, sendo um voluntário nesse dia. Nós já estamos com mais de 400 voluntários. Mas cabe você, diga amém. Você pode estar conosco presente, você pode somar, estando em intercessão, orando pela gente, orando por quem vai, orando pela maré e também contribuindo, através das suas finanças. Tem duas maneiras de você participar disso. Primeiro, adquirindo alguns dos materiais que estão lá fora, lá na IBG Store do outro lado. Nós trouxemos camisas, inclusive, se puder passar a imagem da camisa desse ano, da manifestação. Essa é a frente da camisa e tem o outro lado também, que é uma declaração que nós faremos na maré: o reino de Deus é chegado. Se o reino de Deus é chegado, todo reino tem um rei. E se o reino de Deus é estabelecido, qualquer império que acha que está governando, ele vai cair para a glória de Deus. Amém? Essa é a camisa do ano, tem outras camisas lá também. E tem o meu livro também, o Devoção e o Deus Sempre Nos Encontra, que vai abençoar a sua vida, ou você pode levar para abençoar a vida de alguém. E além disso, você pode apadrinhar uma dessas crianças. Lembra? Toda essa estrutura é totalmente voluntário, é totalmente gratuito. E nós estamos vencendo e desbaratando uma cultura que é muito presente dentro das comunidades do Rio de Janeiro, que é, infelizmente, irmãos, o tráfico promover cultos. E nós estamos lá levantando a bandeira, dizendo que a igreja não precisa pegar dinheiro de traficantes, nós não precisamos nos envolver com meios ilícitos para poder levantar a bandeira do Evangelho. Eu grito lá para eles dizendo: nós iremos pagar para fazer o culto aqui, nós vamos pagar para promover a estrutura e declarar que Jesus ainda continua tendo todo o poder. Como você pode participar disso? Apadrinhando uma criança. O apadrinhamento de uma criança para ajudar a comprar os brinquedos, os kits de lanche e tudo mais, é somente R$35. Se você sentir no seu coração de apadrinhar uma criança, você pode ler esse QR Code através do seu aplicativo bancário e apadrinhar 1, 2, 5, 10, sei lá, o que o Espírito Santo direcionar o seu coração. Amém? Enquanto o QR Code vai ficar aqui, eu peço que você que entendeu essa missão, entende essa responsabilidade que nós estamos construindo em Deus, e quero agradecer desde já por todos os anos a cooperação, o apoio dos irmãos que sempre vão estar conosco presentes lá. A IBG sempre esteve presente conosco nessa mobilização, nessa missão. Amém? Quem trouxe Bíblia, dá um grito de glória a Deus aí. Romanos capítulo de número 1, vamos falar um pouquinho de Jesus, irmãos. Romanos capítulo de número 1. Quem for achando, dá um aleluia, um glória a Deus. Expresse a sua gratidão a Ele. Romanos capítulo de número 1, só quem achou diga eu. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo de número 16. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. Grita isso comigo, por favor. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pai, nós celebramos e honramos o Seu nome. Somos gratos ao Espírito Santo pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, alinhando o nosso coração e nos arremessando para mais perto de Ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te pedimos, traduz a mensagem ao nosso coração, no nome precioso de Jesus. Quem crê que o Espírito Santo ainda fala, diga amém aí em nome de Jesus.
Eu queria começar dizendo que o Evangelho ele não tem poder. O Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para a salvação, não de algumas pessoas, mas de todo aquele que nele crê. O Evangelho, na etimologia da palavra, significa boa notícia ou boas novas. Eu pergunto, você me responde, por favor. Toda boa notícia pode categorizar-se como Evangelho, sim ou não? Sim ou não? O Evangelho é uma boa notícia, mas nem toda boa notícia é o Evangelho. Por isso que nós iremos encontrar tanto Jesus como os apóstolos apresentando o Evangelho, dando ao Evangelho um qualificativo. Eles anunciavam o Evangelho dizendo: eu anuncio o Evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Paulo pregava o Evangelho da graça, Paulo pregava o Evangelho do reino. Apocalipse, João apresenta um Evangelho eterno. Se você ler ali a carta de Romanos, você vai ver, e Coríntios, você vai ver o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de poder. Porque Evangelho precisa de um qualificativo para dar sentido à boa notícia. Não diferente da palavra batismo. Batismo significa do grego baptizo. E baptizo é a palavra para imergir ou posicionar dentro de. Batismo não tem a ver com água. Batismo é imersão. E aí, para facilitar a compreensão, João vai narrar dizendo: eu batizo com água. O que João estava dizendo era: a minha missão é colocar vocês dentro da água. Mas ele diz: mas tem um camarada chegando aí, ao saber Jesus, o Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... O que João estava dizendo era: a minha missão é botar vocês dentro da água. A de Jesus é botar vocês dentro do Espírito e dentro do fogo. Assim se torna mais compreensível a palavra batismo. Da mesma proporção, quando pensamos em Evangelho e começamos a entender que o Evangelho precisa de um qualificativo, passamos a entender que o Evangelho que Jesus veio pregar era um Evangelho da graça. Um Evangelho que era uma boa notícia sobre a graça de Deus, uma boa notícia sobre o reino de Deus, uma boa notícia sobre o que é eterno, a eternidade. E quando nos deparamos com esse Evangelho, encontramos no texto que lemos Paulo, levantando uma bandeira e dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa era uma mensagem que Paulo carregava. Mas a pergunta que salta diante dos nossos olhos é: por que o Evangelho precisa ser pregado? Por que precisamos anunciar o Evangelho? Há uma urgência em anunciarmos essa mensagem, até porque o mesmo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 1, do verso 6 em diante, Paulo apresenta um outro evangelho que alguns irmãos estavam anunciando, querendo perverter o evangelho, querendo adulterar a mensagem, querendo pregar ou dizer aquilo que Jesus nunca disse. E aí nós devemos tomar cuidado com esse outro evangelho. Esse outro evangelho é mais bonito, é mais pomposo, é mais glamuroso. Esse outro evangelho, ele é um evangelho que atrai multidões, é um evangelho que melhora pessoas, é um evangelho que melhora as pessoas. Mas o evangelho de Cristo Jesus, ele não tem poder para melhorar ninguém. Meus amigos, o evangelho de Cristo não melhora, ele transforma a natureza. Ele é um evangelho que transforma. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem era viciado não é mais viciado, quem vivia uma vida na podridão do pecado agora é um santo e uma santa mulher, um santo homem de Deus. Quem vivia tendo apetite pelos desejos carnais agora tem prazer pelas coisas do alto. Aqueles que viviam uma vida escrava pelo pecado agora encontrou a liberdade em Cristo Jesus.
Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, e não o Evangelho que parece. Um Evangelho, sabor Evangelho, estão mandando falar aqui, ó. Esse Evangelho, irmãos, aonde de manhã, cafezinho com Deus Pai aberto, xícarazinha do lado, aleluia. Fotinha do alto para valorizar a foto. Pá. Só que está muito naquele meme. De dia de um jeito, de noite é de outro. De dia, café com Deus Pai. De noite, cachaça com Satanás. Você precisa entender, irmão, da mesma fonte não tem como jorrar água doce, água salgada, água amarga. Você precisa entender que ouvir louvores não vai te levar para o céu. Só frequentar um culto e não tomar a decisão de entregar a vida para Ele também não vai mudar a sua vida. Jesus quer te dar mais do que um arrepio. Ele quer transformar a sua natureza. Ele quer mudar a realidade pela qual você tem vivido. Ele não quer melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida, a psicologia melhora, a terapia melhora, os seus amigos melhora, a cerveja melhora, a droga melhora, mas só o Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder para transformar a sua vida. Somente o Evangelho é poder. Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O grande problema, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O grande problema, irmãos, é que nós estamos sendo colocados dentro de uma bolha, aonde há um misto de sensações. E eu vou me adequando às sensações. Porque, irmãos, entrar num culto como esse e não sentir Deus, não tem como. Isso não tem a ver se você jejuou hoje ou não, se você é crente ou não. Deus está aqui, e você vai se deparar com a presença dele em algum momento. Mas ainda é necessário nascer de novo. Se você sair por essas portas daqui a pouco, quando acabar essa reunião, e for para o lugar mais sombrio de Taubaté, parar alguém que está vivendo a maior loucura do pecado e perguntar para ele assim: meu amigo, minha amiga, você quer ir para o céu ou para o inferno? Você acha que a resposta vai ser ir para onde? Oi? Para o céu. Só que Deus nos deu um tempo para viver na terra. E se vivermos 100 anos na terra, vivemos muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Agora, se nós conseguirmos viver 100 anos na terra, vivemos pouco ou muito? Muito. Agora, esse pequeno espaço de tempo que Deus nos deu para viver na terra, que quando olhamos para 100 anos é muito, mas quando comparamos 100 anos comparado à eternidade, é muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo. Imagina que esse pequeno pouco tempo que Deus nos deu para viver aqui na terra, na verdade Deus nos deu para decidir aonde nós passaremos a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. O que isso significa dizer? Significa dizer que todos nós somos um ser eterno, sem exceção. Todos nós seremos, ou melhor, somos um ser eterno. Agora, precisamos nos lembrar que o que não é eterno é essa embalagem chamada carne. Ela um dia, o prazo de validade vai vencer.
E quando o prazo de validade vencer, nós sairemos dessa vida e entraremos para o que a Bíblia chama de eternidade. E quando chegarmos na eternidade, ao que vai determinar se viveremos eternamente ou sofreremos o que a Bíblia chama de a morte eterna, não é quantos cultos eu frequentei, não é quantas cestas básicas eu doei em ação social, não é sobre quantas marmitas eu dei para quem tinha fome. Do outro lado, o que vai pesar não é a sua conta bancária, as suas conexões, gostar de ouvir louvores, ou gostar de pela manhã ter uma oraçãozinha muito rápida. O que vai determinar é se você já entregou o seu coração para Jesus, se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já entregou o seu coração àquele que morreu por você, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está vivo, aquele que ainda tem poder de libertar você, de curar você, de restaurar você, de reconciliar você, de salvar você. Como eu disse, se for lá fora perguntar, quer ir para o céu ou para o inferno? Todo mundo vai dizer, com um copão de uísque na mão, um baseadinho na outra, quero ir para o céu. Mas os passos que estão dando não condiz com o discurso que diz que quer ir para o céu. Nós, irmãos, chegamos em um tempo onde precisamos falar mais do que com palavras. Os nossos discursos precisam andar respaldado pela vida que temos vivido, ou diminui o nível da mensagem. A grande verdade é que os passos que nós estamos dando estão apontando para onde nós iremos passar a eternidade. Olha para quem está perto de você e diga, ele também falando com você agora. Fala para ele aí, dá um glória a Deus para quebrar o clima. Preste atenção, irmãos. Jesus morreu não foi para você sentir um arrepio. Jesus morreu não para aumentar o tamanho do seu vestido, não para você andar de terno e gravata. Isso é consequência se você quer andar. Mas a grande verdade é que Jesus morreu para salvar a sua vida. Jesus morreu para transformar o curso da sua eternidade. A grande verdade, irmãos, se quiser aplaudir, aplauda aí. Agora preste atenção, ainda tem uns minutinhos aqui. A salvação é somente por Jesus. Gil, mas por que eu preciso ser salvo? Porque você está perdido. Como eu estava perdido um dia. Lembra do ladrão lá na cruz? Às vezes a gente fala rápido, a gente fala o ladrão da cruz, como se o homem roubou a cruz também. O ladrão que estava na cruz, um ladrão zomba de Jesus dizendo, se tu és o Cristo, planeja uma fuga e leva a gente embora daqui. Estou contextualizando, tá, gente? O outro ladrão diz, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. O que ele estava dizendo? Essa sentença que eu estou sofrendo é justa. Eu mereço. Eu errei. Eu mereço o castigo. Mas ele segue dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele estava dizendo era, eu sei, eu reconheço, eu estou perdido, mas eu também sei reconhecer que você é o meu Salvador. Eu também sei reconhecer que você pode me levar para um lugar que eu sozinho não posso chegar. Jesus olhou para aquele homem e disse, hoje ainda estarás comigo num paraíso. Irmãos, eu não sei a vida que você tem vivido, eu não sei por quais caminhos você tem prosseguido nos últimos dias, semanas, meses e anos.
Mas eu vim dizer para você que o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de todos os pecados. Se você tiver coragem de reconhecer que você é pecador, precisa do perdão de Deus, como diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode servir de ponte para você chegar a Deus, a não ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria que você compreendesse isso, que o pregador que você mais gosta, o pastor que você mais gosta, o seu padre, que talvez você esteja aqui, seja católico, o padre que você gosta, o responsável de qualquer religião, o líder de qualquer religião, de qualquer seita, nenhum deles é capaz de te levar a Deus. Somente Cristo Jesus é o verdadeiro caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele capaz de nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é aquele que ainda continua tendo todo o poder de pegar um pecador, uma criatura pecadora, e transformar em filho, lavado, remido pelo sangue, e você sair desse culto hoje como membro na família de Deus. Meu Deus, Deus marcou esse encontro com você hoje, porque Ele deseja te salvar. Deixa eu dizer algo para você aqui. Toda vez, irmãos, que o inferno se levantar contra você, toda vez que as adversidades surgirem, toda vez que os problemas chegarem, toda vez que você estiver abatido, triste, desanimado, e aqueles ataques vindo de maneira muito pesada sobre você, eu quero te convidar a não ficar abatido, mas se reerguer e liberar uma palavra sobre os céus da onde você está, dizendo: é verdade, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou desanimado, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre os céus desse lugar onde eu estou. Eu não vou ficar desanimado, eu não vou ficar abatido, eu não vou ficar prostrado em meio a essa adversidade. Por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Logo, logo nós passaremos dessa vida para entrarmos em um contexto eterno. Lá nós teremos uma morada eterna. Ah, meu Deus! Quando estiver em crise financeira, passando por aquela que se te pendurar de cabeça para baixo não cai uma moeda. Lembra que na eternidade nós vamos andar em rua de ouro. Logo, logo isso aqui, irmãos, logo, logo isso aqui vai passar. Olha para quem está perto de você e diga: logo, logo isso aqui vai passar. Diga para ele: logo, logo isso aqui vai passar. A dor vai passar, a enfermidade vai passar. Diga: a tribulação vai passar, a escassez vai passar, os boletos vão passar. Meu Deus, vai acabar os boletos. Meu Deus, logo, logo esse sofrimento vai passar. E em breve nós estaremos com Cristo na eternidade, andando em ruas de ouro. Nós viveremos com Ele eternamente, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus e começar a liberar palavras de gratidão a Ele? Meu Deus, comece a expressar louvores e adoração a Ele. Se você tem louvor para oferecer, se você tem glória para dar, aleluia para dar, se você tem expressões de adoração, por favor, abra a sua boca aí e glorifique a Ele. Ninguém vai conseguir virar o jogo. O fim da Bíblia, o fim da história, a Bíblia conta no final desse livro. O final desse livro diz que Satanás não tem tipo uma virada aos 47 do segundo tempo. Não diz. O final desse livro não diz que tem uma chance de Satanás ir para o empate, prorrogação, pênalti. Não. O final desse livro diz que Satanás, todo o inferno,
será lançado no lago de fogo e enxofre. O que a Bíblia chama de a segunda morte. Esses livros fictícios que tem por aí, que Satanás está no inferno, num trono, governando, espetando o crente. Irmãos, inferno não é um lugar que Satanás governa, é uma sentença para ele. O inferno não é um lugar que Satanás domina e governa. Não, tira isso da sua cabeça. A condenação eterna já foi estabelecida para ele. E nessa história toda, onde está a igreja? A igreja vai casar com seu noivo. Nós viveremos um tempo glorioso. O final da história não é a igreja perdendo, é a igreja triunfando em Cristo Jesus. Por isso que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Paulo diz: quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Tem escolhidos de Deus aqui? É Deus quem os justifica. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus? A luta, a tribulação, anjos, demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está revelado no Filho de Deus, no Cristo, no nosso Messias, no nosso Salvador. No nosso Salvador. Eu vim aqui hoje te dar motivos para voltar a sorrir. Tem um livro e o seu nome está escrito lá. Gil, mas que livro é esse? Se você não sabe nem do que nós estamos falando, existe nesse exato momento alguém com uma caneta na mão e abrindo o livro, para escrever o seu nome, se você quiser, no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12, diz que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Lá vão abrir-se os livros e nós seremos julgados segundo as coisas que estiverem escritas nesse livro. E esses livros é o livro das obras e o livro da vida. O livro da vida, irmãos, quando você toma aquela decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome é escrito lá. Os seus pecados é lançado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Ele te dá uma nova vida, uma nova identidade, uma nova natureza. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo para a glória de Deus. A minha pergunta hoje para mim orar é: aonde está ou aonde estão aqueles que querem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que deseja se reconciliar com Jesus, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje reconhece: Gil, eu preciso desse Cristo aí, eu preciso ter a minha vida transformada, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que Ele entre na minha vida, que Ele entre no meu coração, eu quero que Ele transforme a minha natureza de uma vez por todas. Eu não aguento mais botar prazo de validade, é a última vez que eu vou fazer o ato do pecado. O grande problema, irmãos, é que talvez você está tentando vencer o pecado na força da carne. Carne não vence carne. Para vencer a carne precisa entrar no processo do novo nascimento. E aí sim o Espírito Santo vai se apoderar de você e Ele vai te ajudar a viver uma vida de santidade e pureza. Nós temos alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus hoje? Se reconciliar ou voltar para Jesus? Não? Todo mundo salvo em Cristo Jesus? Amém? Então se coloque de pé. Nós iremos adorar Jesus agora. E eu queria que esse momento fosse um momento de celebração, no sentido de nós sermos gratos em compreender que existe alguém que deu a vida para nos dar o direito de ter vida. Que no momento como esse, irmãos, era para estar todo mundo aqui condenado. E talvez você já deva ter passado por isso. Há momentos que quando nós entramos em ambientes da presença de Deus, Satanás tenta nos acusar dizendo: você não é digno de estar aí. Você não é digno de estar no altar, de estar servindo, não é digno de estar liderando, ou mesmo de estar num ambiente como esse. Toda vez que eu sou bombardeado com esses tipos de pensamento, eu digo: é verdade, eu não sou merecedor mesmo.
E é justamente por não merecer que eu mereço. O nome disso é graça de Deus. O que nós merecíamos, condenação eterna. Mas glória a Deus que o Evangelho nos foi anunciado, que o Evangelho nos foi apresentado, e o Evangelho te arrancou lá da onde você estaria num domingo desse. Te arrancou lá daquela vida, trocou as suas vestes, trouxe paz que excede todo entendimento para o seu interior. Você é feliz não só na sexta, no sábado e no domingo. Você é feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você não depende, irmãos, do bolso estar recheado de dinheiro para poder comprar algo externo para poder preencher o seu coração. Você já tem a pérola de grande valor. Você encontrou um grande tesouro e trocou tudo para ter esse tesouro. E eu queria de verdade que nós enchêssemos esse lugar de oração, de agradecimento a Deus, em saber que um dia, o prazo de validade de todos nós irá vencer. Mas nós iremos nos encontrar lá na eternidade. Nós iremos nos assentar daqui a pouco no culto das 8. Teremos um momento maravilhoso de ceia. Isso que vai acontecer daqui a pouco, que já aconteceu no culto da manhã, é só uma preparação. Um dia, nós estaremos assentados com o verdadeiro Cordeiro de Deus. Eu não sei se Ele vai tirar dele mesmo um pedaço do pão e vai nos dar, eu não sei. Mas nós estaremos reunidos com o próprio pão vivo que desceu do céu. Nós beberemos do sangue, não vai ser mais um copinho de suco de uva tipificando o sangue. Nós estaremos com o nosso Senhor assentado para ceiarmos nas bodas do Cordeiro com Ele. Por isso feche os seus olhos aí. Quem puder, levante as suas mãos. Comece a agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Comece a celebrar a Ele pela obra que Ele deu início na sua vida. Paulo diz em Filipenses capítulo 1 que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, é fiel para terminar. Quem tem aleluia e glória para dar, vamos lá, comece a liberar palavras de adoração.